Tudo bem? Paz. Amém. Amém, sim. Tá ok? Tô A ouvindo bem. imagem, tudo certo, né? Amém. É um prazer, é uma honra participar desse projeto, contribuir de uma forma mais direta, né? Da formação e da estrutura ministerial que muitos aqui lá na frente vão olhar para esse momento e eu tenho certeza que vão poder dizer que foi um divisor de águas, que foi um ponto de partida, um passo importante, a decisão de fazer esse curso, de se dedicar, de se empenhar em adquirir o conhecimento e instrução da sua liderança. Então, para mim é uma honra, eu estou um tanto nervoso. É a primeira vez que a gente trabalha dessa forma aqui com aula online, nunca fiz, é algo totalmente novo para mim, tanto com, com Teams quanto qualquer outra plataforma. Muita gente aí nesse período de pandemia pôde se adequar a esse tipo de aula, né, de ensino, tanto de ministração quanto de recebimento. Muita gente estava na faculdade ou um curso que precisou ter uma aula online. Eu não estou na área acadêmica, nem como professor, nem como aluno, só na minha igreja como professor da EBD, mas eu não tive esse contato. Então, muita gente aqui já está familiarizada. É minha primeira vez. Espero poder contribuir da melhor forma possível para poder trazer esse conteúdo para vocês. E assim como é na palavra de Deus, como muitos aqui já pregam e já ouviram muito falar, quando você trata de algum assunto, você é ministrado primeiro, você aprende muito mais primeiro. E eu aprendi muito nesse tema, na didática, que é algo que eu não mensurava, eu não entendia, não tinha conhecimento técnico e teórico sobre esse tema. E pesquisando eu percebi o quão profundo é e quão importante vai ser na vida de vocês. Eu acho que isso daqui é uma base muito boa para o que está por vir no ensino do curso e está diretamente ligado à questão aí das matérias de hermenêutica, de homilética. Então, isso daqui é uma base, meus irmãos, que por mais que possa parecer algo, isso aí não é para pregador, não, pelo contrário, o pregador está ensinando. E isso aí é uma das coisas que nós vamos tratar, que nós vamos mostrar aqui no curso. Ok? Vamos lá. Deixa eu só preparar aqui o material, só um minuto. Quem tiver dúvida, pode levantar a mão, aguarde. Essa aí é o presbítero Diego que me sinalize que eu posso estar prestando aqui talvez atenção no conteúdo. Então, se alguém tiver com a mão levantada, fique à vontade para questionar, perguntar, tirar a dúvida, ok? Tá aparecendo aí o slide para vocês? Como é que tá aí, Diego? Já tá aqui na tela já. Posição tá certa aí Tá perfeito. Então. Vamos lá, meus irmãos. Alguns aqui já me conhecem, tem alguns que são aqui, principalmente de Madureira. Eu sou o diácono Wesley, sou membro e faço parte do Corpo de Obreiros, sou diácono da IUEP Matriz, em Madureira. Eu nasci e fui criado na IUEP. Minha mãe nasceu na IUEP. Hoje eu tenho orgulho de fazer parte desse ministério. Hoje nós temos aí o pastor Delis, aqui alguns devem conhecer, principalmente o pessoal aí da Bahia. Ele é um membro da IUEP mais antigo, vivo, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa família, família Alves, do qual hoje eu continuo aí um trabalho que tem sido feito durante muitos anos, e estamos lá pela graça de Deus, pela misericórdia. Hoje continuamos aí somando forças, agora aí com o Diego, com o Kleber, a gente cresceu junto aí, o Kleber, o Joab, na época que eu tinha cabelo, então a gente é das antigas.
Muitos aqui me conheceram ainda. A maioria aqui é jovem, então não me conheceu quando eu tinha cabelo, mas nós podemos contribuir aí durante um tempo e aprender muito na UEP. Vamos lá, vamos seguir agora ao conteúdo. Ok, passando aí? Tá ok, né? Vamos lá. Didática para o ensino cristão. Como eu falei, a didática não é só importante para professor, né? A gente pensa logo na didática como algo que um professor vai utilizar numa sala de aula, mas aqui, como podemos ver aqui no exemplo, tanto pregadores como professores, líderes, palestrantes, instrutor, etc., pai, mãe, tudo você utiliza a didática quando você precisa passar um conteúdo para alguém. Você precisa passar algo que a pessoa precisa aprender, você utiliza de didática. Por mais que instintivamente você está utilizando a didática. Então, por mais que seja aqui o curso para jovens pregadores, aqui eu estou tratando não só com o pregador, mas com professores também, com futuros instrutores, palestrantes. Eu creio em Deus que muitos aqui irão deslanchar, principalmente na área do ensino. Então, vou partir do princípio em que a maior parte do tempo eu estou falando aqui para professores, para ensinadores, para pessoas que estarão trazendo, levando conteúdo para outras pessoas que eu vou tratar aqui como a maior parte do tempo, como aluno, ok? Peço aí que vocês fiquem atentos, que em alguns momentos eu vou trazer vou levantar a participação de vocês, vou pedir ao presbítero Diego aí para selecionar algumas pessoas, será aleatório, não será levante a mão, os primeiros que levantarem, então você fique atento aí ao que está sendo ensinado, para você poder participar aí, ter a oportunidade, daqui a pouco a gente deve chegar a cento e poucas pessoas participando, então não tem como nem todo mundo participar, então vou deixar aí aberto para seleção e algumas vezes nós iremos levantar aí para cada um poder trazer um pouquinho do seu conteúdo. Métodos e técnicas de ensino da palavra de Deus em vários âmbitos. Para iniciar, além de dizer essa questão da didática, que pode ser tanto para pregador, para professor, para líderes, eu quero trazer um pouco dos âmbitos que nós iremos tratar essa didática, principalmente dentro da igreja. E às vezes a gente tem uma certa confusão do que é o quê. Vamos ter um workshop, vamos ter uma palestra, vamos ter um simpósio, vamos ter aí a doutrina, muitos nomes nós já estamos acostumados, né? Mas eu quis trazer aqui para enriquecimento do conteúdo de vocês, o entendimento quando for levantado, quando vocês tiverem a oportunidade de ter um evento desse, vocês já saberem do que se trata. E até quando vocês quiserem elaborar um projeto, vocês têm como saber o que vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Definições de termos práticos para aplicação da didática. Escola Bíblica Dominical. Isso aí de cós salteado é a base do ensinamento cristão, né? Como diz aqui, fonte de educação cristã e uma das responsáveis pela formação social, moral e espiritual. Antes de tudo, isso é imprescindível para a vida do cristão. Principalmente se você quer ser um pregador, quer ser um professor, se você quer ensinar, você tem que estudar. E a base do ensino cristão é na escola dominical. Temos que aprender em casa, temos que ensinar em casa, sim, mas eu acho que não tem outro princípio senão a gente começar pela EBD. É um momento onde nós podemos ter instruções e é a fonte primordial do ensino. Nós temos que aprender em casa, sim, mas é na escola dominical que nós trazemos assuntos e debatemos assuntos sobre a Bíblia, onde podemos aprender um pouco mais, principalmente com professores aí que estão se capacitando como vocês hoje estão se capacitando, e eu tenho certeza que em breve nós veremos dando aula aí na escola dominical e um crescimento no ensino no nosso campo. Doutrina, eventos onde os membros recebem instruções bíblicas mais aprofundadas. É importante ressaltar isso, meus irmãos, tanto quanto a escola dominical, o culto de doutrina, em especial, é um termo, eu acho que é mais utilizado nas igrejas pentecostais, não sei se nas reformadas tradicionais são assim,
mas o culto de doutrina é algo voltado para os membros, onde nós temos que devemos receber instruções. Não é mais levado como um ensino, né? Algo mais instrução para a nossa aplicação diária como membros, como nós devemos nos comportar, o que nós devemos fazer em determinadas situações, e o que a Bíblia diz a respeito, recebermos exortações, direcionamentos, é ali onde os cristãos recebem o seu direcionamento. Escola dominical, nós aprendemos sobre a Bíblia, na doutrina nós recebemos instruções acerca da Bíblia. Sermão e pregação. Divulgação do conteúdo da Bíblia cristã com o objetivo de ensinar e converter as pessoas através do Evangelho de Cristo. Isso daí também é a base, que muitos estão aqui para isso, né? Para aprender a como aplicar um bom sermão, como aplicar uma boa pregação, e é através da pregação que nós atingimos. É o foco, é algo que nós temos que ter lá como no cabeçalho do nosso estudo, quando você for pregar. Temos que levar o evangelho, e temos que levar o evangelho para que as pessoas venham ao arrependimento através do evangelho. Isso é muito importante, tudo tem que convergir em Cristo. Cristo tem que ser, por mais que não seja o início, por mais que não seja o fim, mas tem que ser, em alguma parte, Cristo tem que vir, o evangelho tem que ser trazido para que as pessoas venham se arrepender através do evangelho. Ok? E tem até botei até aqui um asterisco aqui em pergunta, eu quero levantar, e aí fica a critério de quem souber, ou quem quiser arriscar, quem foi o primeiro pregador da Bíblia? Quem é que pregou a primeira vez, que foi lá, não, essa pessoa estava lá pregando para esse público, quem é que se arrisca aí a falar? Diego, pode escolher aí. Quem foi o primeiro pregador da Bíblia? Alguém Noé. levantou a mão. Primeiro que levantar a mão aí, pessoal. Noé. Noé. Quem foi que falou? Certinho. Quem foi que falou Noé? Rafael, de Margarida. Isso aí, Perfeito. Rafael. Rafa. Perfeito. Perfeito. Noé foi o primeiro pregador. Foi ele que foi o primeiro a levantar a voz e clamar: arrependam se vocês estão no caminho errado. E esse aí já foi o primeiro. Aí temos vários exemplos de pregadores na Bíblia, mas essa aí é só uma curiosidade para nos levantarmos, né? Que às vezes a gente pensa em pregador, a gente pensa logo lá para Jonas, perdão, ou no Novo Testamento, mas Noé foi o primeiro pregador. Palestra. É uma apresentação oral que pretende apresentar informação ou ensinar pessoas a respeito de um assunto de forma mais superficial. Quando você traz um estudo, você traz um assunto específico, não necessariamente bíblico. Isso daqui, os próximos 4 tópicos se aplicam em vários aspectos, não só bíblico, não só dentro da igreja. Então, a palestra é algo mais superficial, não tão aprofundado. Workshop, modelo de treinamento que tem um tema específico e pessoas interessadas em aprender sobre ele e desenvolver habilidades relacionadas. Isso é importante se você quer trazer algo mais específico no ensino, né, dentro da sua comunidade, da sua igreja, onde você vai trazer pessoas que têm um treinamento, que têm uma abordagem mais profunda e querem aprender sobre o mesmo assunto. Se reúne e trata sobre essas habilidades que serão desenvolvidas com esse workshop. E temos aí várias possibilidades de aplicação. Simpósio. Especialistas em determinados temas se reúnem e expõem suas impressões sobre eles. Podemos dizer aí, hoje pode se entender como um podcast, né, Diego? Um simpósio, podcast é mais ou menos isso, um especialista que se reúnem, falar sobre um determinado tema e expõe sobre ele, né? Eles conversam entre si sobre esse tema. Conferência, reunião de pessoas para falar sobre ideias, problemas. Só um minutinho que eu acho que tá em cima aqui a tela. Espera aí. Pronto. Reunião de pessoas para falar sobre ideias, problemas e inovações sobre determinado tema central. Então, o que eu trouxe isso daí é só para poder agregar, e caso vocês mais à frente queiram
utilizar aí esse conteúdo resumido para ter alguma ideia. Poxa, vamos fazer aí algum evento. Pô, lembro lá naquele material foi falado superficial, vamos ver o que se aplica, o que nós temos aqui de ideias para poder trazer para a igreja ou para o público externo, para trazer para dentro da igreja. Nós temos esses nomes, ok? Para vamos partir, vamos utilizar a apostila, tá, gente? Pessoal que está aí com a apostila na mão. Embaixo aqui embaixo tem a página referida. Pode ser que possa ter passado aí alguma outra página sem colocar ali a referência, mas fiquem atentos. Caso não tenham dúvidas, é só perguntar aí no chat que o Diego me passa. Eu aqui não estou vendo o chat, tá, Diego? Só está o slide aberto para mim, eu também não estou vendo a câmera. Caso seja necessário, você me instrua aí para poder passar para a tela do Teams. O que é didática? Pode acompanhar na sua apostila aí, na página 75. Deixa até, irmãos, até citar isso. Muitas das vezes nós temos o costume, e já ouvimos muito, falar, hoje, como um exemplo na EBD, nós temos aqui a revista, mas não vamos ler a revista, porque vai gastar muito tempo e a gente pode ganhar tempo com outras coisas. É bom ressaltar a importância de nós lermos a revista ou lermos um material, uma apostila que foi adquirida. Por quê? Primeiro, pelo custo. Eu acho que isso acaba desmotivando algumas pessoas a não comprar a revista da escola dominical ou não comprar o material, porque muitas das vezes não é lido. Então, quando você tem uma atitude onde você não valoriza o material que está posto diante de você, onde o material foi colocado um tempo, foi gasto um tempo para poder elaborá-lo, nós estamos desvalorizando aí o trabalho de algumas pessoas, desvalorizando o investimento, né, do aluno que teve com o material, o trabalho aí que muitos tiveram para poder utilizar a apostila, encadernar, imprimir, fizeram várias anotações e a gente não passa na apostila. Eu acho que é um desperdício de trabalho que muitos tiveram para poder termos em mãos. Então, utilizem sempre que possível, na escola dominical ou num curso que seja, utilizem o material, leiam. Não, você não precisa ler de ponta a ponta. Você pode passar em alguns tópicos. Mas é importante, até porque nós veremos até mais à frente, algumas pessoas aprendem lendo. Então, se o intuito é levar o conhecimento, seja na pregação ou num curso, é importante nós lermos o material, porque nós iremos alcançar um público que gosta de ler, que aprende lendo. Mas, repito, não precisa ler de ponta a ponta. E, em específico, nessa apostila, nós iremos ler muita coisa, porque essa apostila está muito resumida, é um material excelente, que vai enriquecer de forma muito objetiva os assuntos que são propostos. Então, meus irmãos, boa parte nós iremos ler. Algumas coisas aqui eu pulei, que eu acho que é só um complemento, mas boa parte nós iremos ler. Se eu não me engano, eu coloquei boa parte aqui no slide, então vocês podem acompanhar aqui no slide. Caso não achem que está sendo lido e queiram fazer alguma anotação, aí vocês olham na apostila, vê se tem alguma coisa aqui embaixo, ó, apostila, página 75. Dá uma olhada e vamos tentar fazer esse jogo de apostila e slide, ok? Vamos lá, didática é um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo ensinar métodos e técnicas que possibilitam a aprendizagem do aluno por parte do professor ou instrutor. Bem explícito, bem simples, de fácil entendimento. A didática, nós vamos ter o objetivo. O objetivo da didática é esse. É a gente procurar meios de ensinar algo a alguém. E esses meios a gente pode utilizar aí de diversas metodologias para poder alcançar esse objetivo. A palavra didática, vem da expressão grega, vou tentar falar aqui em grego, Diego. Tekni didaktike, acho que é isso. Didática, eu não sei grego, então vou ficar no português mesmo, tá bom? Que se pode traduzir como a arte ou técnica de ensinar. A didática é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica,
A didática estuda os processos de ensino e aprendizagem. Aí, ó, anota isso daí. Pode marcar. Didática estuda os processos de ensino e aprendizagem. O educador Jan Amos Komensky, mais conhecido como Comênios, é reconhecido como o pai da didática moderna e um dos maiores educadores do século XVII. Então, aí um resumo do que é a palavra didática e de onde ela vem. Comênios é muito importante. Eu indico que quem gosta aí de ensinar, quem tem um prazer de ensinar, pesquise sobre Comênios. Quem foi Comênios? É uma história dele, eu pesquisei. Ele é um cristão protestante que viu uma necessidade. Aí a gente vai tratar um pouquinho sobre ele, mas pesquisem mais à frente. Quem quiser se aprofundar nos temas, depois eu passo aí as fontes onde foram feitas as pesquisas e tem material excelente aí de ensino que vai enriquecer muito a perspectiva de vocês sobre didática. Todo mundo me ouvindo? Câmera tá ok? Tudo beleza, gente? Amém. Amém. Sim. Didática e sua origem. O educador Jan Amos Komensky, mais conhecido por Comênios, é reconhecido como o pai da didática moderna e um dos maiores educadores do século XVII. Para Comênios, a educação era o caminho para criar um ser humano e uma sociedade melhor. Comênios chamou essa arte de ensinar de didática, em oposição ao pensamento pedagógico que prevalecia até então, ou seja, as ideias conservadoras da nobreza e do clero. Na Didática Magna, que é o trabalho que Comênios fez sobre essa mudança, né, da forma como era ensinado o pensamento pedagógico na época, na Didática Magna, importa que nas escolas devem-se ensinar tudo a todos, que é um princípio da universalidade. Pesquisem sobre isso também, isso daí vai lhe trazer um conteúdo muito grande. Deixa eu abrir aqui a minha apostila, que tem algumas anotações. Então, isso daí é o que trouxe Comênios. A Didática Magna é um princípio que, naquela época, as pessoas eram restringidas à questão do ensino, era muito limitado a forma como era ensinado. Então, acabava que o ensino não chegava a todos. E Comênios trouxe um conceito, né, de didática correto, desculpe, que trouxe o princípio da universalidade, que trouxe a possibilidade de todos aprenderem de forma igual. Ok? E até passar aqui para a apostila na página, estamos na página 76, ok? Elementos da didática. Metodologia é a forma como nos direcionaremos a um objetivo. Por isso, devemos ter conhecimento de mais de um método a fim de alcançarmos o máximo do público-alvo. Aqui nós vemos os elementos da didática. A didática pode se definir nesses 3 pilares, aí que eu botei esses pilares para poder assimilarem isso. Como é que a didática trabalha? Ela precisa de 3 coisas, de 3 elementos. O professor, o aluno e o conteúdo. Esses 3 irão se interagir de forma que o professor precisa buscar um conteúdo, formas de alcançar o aluno. Então, os elementos da didática vão sempre trabalhar nesses 3 tópicos, nesses 3 pilares. Então, é importante nós sempre termos em mente de que se você vai aplicar um conhecimento, se você vai trazer qualquer tipo de conhecimento, você está incluído nesses 3. E você não pode tirar um. Você é um professor só com conteúdo, você deixa de ser um professor. Um aluno precisa de um conteúdo e você é a ponte para que o conteúdo chegue a ele. Ok? Ué, Então, a didática... Oi? Ludmila levantou a mão aí. Pode falar, Ludmila. Boa tarde, a paz do Senhor. Rapaz. Desculpa interromper a aula. É que eu queria só avisar que o meu esposo, o celular dele travou, aí ele está assistindo aqui comigo. Tem algum problema? Não, tem não, minha irmã. Perfeito. Obrigado por nos avisar, tá? Deus abençoe. Nada. Ele está tentando entrar, mas está travado, então ele está assistindo mais eu aqui. Não, eu tô tentando, eu tô vendo aqui. Tudo bem, obrigado, tá? Certo. Nada. Pode seguir, Hélio. Ok, vamos lá.
Didática é a melhor forma de descobrir qual o melhor método para levar o conteúdo ao seu público-alvo. Então, nós temos os 3 pilares e nós pegamos a didática e vemos meios de alcançar. Importante nós termos isso, meus irmãos, porque é algo que nós vamos bater muito na tecla. Nós temos que alcançar, e como o Comênios diz no processo da universalidade, nós temos que alcançar o máximo de pessoas possíveis. Alcançar todos é bem difícil, porque as pessoas absorvem o conhecimento de forma diferente, tanto no ensino na sala de aula, quanto na pregação. Às vezes nós vemos aí pessoas que tiveram o mesmo ensino, são da mesma faixa etária e conseguem compreender, não, eu compreendi, consegui entender, e às vezes o ensino foi muito bom, mas não foi aplicado de uma forma melhor que a outra pessoa que pudesse conhecer, pudesse entender. Até uma coisa que eu fiz uma anotação aqui, eu acabei pulando, como está sendo falado, né, o conteúdo, o conhecimento a ser passado para os alunos, é um princípio básico da didática que nós trazemos todos os dias, é o nosso estilo de vida. Como nós vivemos, é uma das formas mais fáceis de nós ensinarmos alguém, principalmente em casa, com os nossos filhos. E olha, eu tenho 2 filhos pequenos, a todo momento eles estão absorvendo conhecimento, e se eu tenho um estilo de vida que ensinam princípios, que ensinam coisas que são contra a palavra de Deus, eles vão aprender. Então, o primeiro princípio didático é a nossa vida, como nós trazemos as pessoas que estão à nossa volta, não só os filhos, aos parentes, como os nossos irmãos na igreja. A forma como nós vivemos é uma forma de ensinarmos as pessoas, ok? Então, entendido aí os pilares, que é importante termos interligados professor, aluno e conteúdo, temos esses 3 pilares para seguirmos à frente. Definindo o público-alvo. Todo mundo aqui já ouviu falar da pedagogia, e nesses estudos eu pude ver que a pedagogia, o que seria a pedagogia? Pedagogia é paidos mais agos, que vem orientar, conduzir a criança. E andragogia, que é voltada para a educação de adultos. Sim, o estilo de ensino, pedagogia, é ensinar a crianças. Quando nós pegamos tópicos, quando pegamos conteúdo pedagógico, é um conteúdo e uma forma de levar ao público-alvo diferente. Então, pedagogia, tudo que você for para ensinar a criança é utilizado na pedagogia. Andragogia, quando você vai ensinar a adultos, a jovens para adultos, né? Uma idade mais avançada. E nesse gráfico aqui embaixo, nessa imagem, você consegue entender de forma muito clara como é a pedagogia e como é a andragogia. Como muitos sabem que as crianças, elas não detêm conhecimento. Elas estão como se fosse um receptáculo vazio. Não tem nada. Então, você, como professor, vai aplicar pedagogia, que é aqui, como você vê, ó, aqui, estão vendo aí meu mouse? Ó? Aqui é o professor, aqui são os alunos. O professor vai levar aos alunos todo o conhecimento. É o professor que dá aos alunos, olha, vocês vão aprender isso. E é o professor que traz para os alunos como eles vão aprender. Entendido? Já a andragogia é um pouco diferente. A andragogia, o professor ele tem o conteúdo, ele define o método, mas os alunos têm o conhecimento. Eles conseguem processar na sua mente todo o conhecimento que está sendo passado. Então, automaticamente, como mostra aqui, os alunos estão trazendo tanto uns para os outros, quanto o professor para os alunos, o conhecimento que está sendo posto. Então, por mais que na pedagogia haja participação, e é importante a participação das crianças, desenvolvermos isso, é o professor que vai trazer todo o conteúdo. Então, você vai ter que estar muito mais preparado a ter todo o material para você trazer aos alunos. Já na andragogia, como professores aí, ou como alguns já viram assistindo aula,
você traz um conteúdo, mas você meio que conta com a participação do público para poder desenvolver o material, desenvolver o conteúdo a ser trazido para os outros. E essa interação enriquece tanto a aula quanto o conhecimento que já estão intrínseco neles. Então, nós temos que ter aí técnicas para poder trazer, que é o nosso público-alvo. A maioria aqui vai trabalhar mais com andragogia. Eu acho que é um dom. Ensinar para criança, não sei se é para qualquer um, não. Você tem que saber, e nessa pandemia aí, podemos viver um pouco disso, porque muitos ficaram trancados em casa, meu filho foi um, recebeu a alfabetização dentro de casa, limitada a 40 minutos de vídeo, então você alfabetizar uma criança dentro de casa é difícil. E aí você vê que é fácil explicar quanto é 2 mais 2. 2 mais 2 é óbvio, é 4. Mas explica para a criança, é totalmente diferente. Tudo bem que é um exemplo bem esdrúxulo, mas tem coisas que, para você ensinar para a criança, você tem que saber o caminho para levar o conteúdo a ela. Já o adulto, não, você pode fazê-lo refletir, e na reflexão dele, ele pode auto-entender o conteúdo. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. Então, vamos seguir. Vamos trazer aqui alguns estilos de aprendizagem. Isso é algo que eu identifiquei aqui nesse conteúdo e eu trouxe aqui. Ele não está na apostila. Esse conteúdo procurei na internet, é algo que eu extraí o que poderíamos aplicar aqui de forma mais objetiva, de forma que nós pudéssemos aplicar no nosso dia a dia. E hoje, estudando sobre isso, eu pude ver o quão importante é nós conhecermos o público que nós estamos ensinando. Então, seu estilo de ensino vai impactar diretamente em quantas pessoas você vai alcançar o objetivo proposto da sua aula ou da sua pregação. E eu indico todo esse material, meus irmãos. Não é porque eu estou dando a aula, não, mas eu indico vocês se aprofundarem. Se vocês quiserem ter excelência no ensino, excelência na pregação, vocês vão ter vão abrir a sua visão, a sua mente de como é o ensino. Isso é muito importante. Okay? Estilos de aprendizagem. Trago aqui algumas perguntas. Que tipo de aluno eu sou? Seja o primeiro. Se você é professor, você é aluno. Um professor, um pregador nunca deixa de ser aluno, e mesmo o mais avançado dos que forem. O aprendizado é constante. Em todo momento nós estamos aprendendo e principalmente quando você está desenvolvendo o seu material, você está aprendendo. Eu acabei não trazendo aqui esse conteúdo que eu ia colocar, a pirâmide de aprendizado, mostra em porcentagens em como você aprende. E depois, se tivermos oportunidade, aí eu coloco no material, caso vocês queiram para poder estudar em casa. É muito interessante essa pirâmide de aprendizagem e mostra que nessa base, na pirâmide, né, como todos sabem, a base dela é maior, é onde você tem o maior alcance de aprendizado, é quando você está estudando para ensinar, quando você faz um resumo de alguma coisa. Então, você aprende muito mais quando você está ensinando. Que tipo de aluno eu sou? Por que eu gosto tanto de uma determinada aula? Isso daí todo mundo eu tenho certeza que cada um aqui passou por no ensino aí secular, conseguiram aprender aí, poxa, eu gosto tanto de matemática, eu adoro matemática. Outras pessoas, cara, eu odeio matemática. Outros, pô, eu amo história, eu amo ciência, eu amo física. Você fala, cara, como é que você pode gostar tanto de história, cara? Um negócio chato, ficar aprendendo do passado. Quem nunca passou por isso, né, de ter um colega aí de sala de aula, algum amigo que gosta de uma matéria e você não suporta essa matéria. Nós temos aí a questão tanto do conteúdo, né, da matéria, do gosto, né? Tem gente que gosta, tem uma predisposição mais por fatos históricos, pelo passado, outros gostam mais de exatas. Isso daí temos uma área que estuda mais esse tipo de comportamento de gosto. Mas é fato de que tem algumas matérias que nós gostamos mais. E, às vezes, isso aconteceu comigo no segundo grau,
só no segundo grau, que eu fui gostar de história. Adivinham por quê? Porque o professor tinha uma didática que em semanas eu já estava ansioso para ter outra aula de história. Ele conseguia me puxar para dentro do acontecimento. Uma pessoa que nunca gostou de história, não tinha prazer em história, era sempre passando lá raspando. Eu sempre gostei muito de matemática, de física. E por que eu fui gostar de história? Pelo estilo de ensino. Então, a forma como você ensina, isso pode alcançar pessoas que antes não tinham uma predisposição em gostar de determinado assunto, em gostar sobre. Vamos botar aqui um exemplo, que talvez aqui a maioria, como é jovem, né, não tenha tanto prazer em aprender sobre convívio familiar. Alguns não gostam, né? Tem problema, não sei o quê, eu tenho problema em casa, meu pai, isso aqui é assim assado, e quando começa a falar que você tem que ouvir seus pais, você tem que dar ouvido aos mais velhos, você já torce um pouquinho o nariz. Quem nunca passou por isso, meu irmão? Isso daí, todo mundo já teve momentos assim. Mas existem formas de você ensinar que vai trazer a essas pessoas, a esse público, aí você coloca em várias áreas possíveis do ensino, uma predisposição em ouvir, em participar mais daquela discussão, por mais que não seja tanto do gosto dele. E tudo isso vai do estilo de aprendizagem da pessoa. Às vezes tem pessoas que têm aqui, nós vamos falar sobre esses estilos, são 4 estilos. As pessoas veem de uma forma um assunto, diferente como outras pessoas veem o mesmo assunto da mesma forma que foi ensinado. Pô, mas você vê, caramba, eu fui ensinado lá no segundo grau, em história, de uma forma excelente. O cara atingiu um ponto onde me arrebatou para a história. Eu comecei a gostar muito. Como é que o outro não gosta? Pô, caramba, como é que você consegue gostar daquela aula daquele professor, cara? Pô, aquela aula é muito ruim. Eu falei, cara, eu adorei aquela aula. Para mim foi uma das melhores. Inclusive, eu fiz até uma aplicação pessoal, tanto história quanto geografia, nunca foram meus fortes. Eu fiz o seminário básico em teologia lá na Matriz, com o seminário do IBADEP, que nós temos ainda ativo. Chegou num módulo que era geografia bíblica. E eu estava vindo de módulos aí de hermenêutica, homilética, estava vindo aí de seitas e heresias, escatologia, estudo da Trindade, então assuntos assim complexos, assuntos que requer que você pense, que você analise as escrituras, são assuntos até polêmicos de se levantar. Então, quando eu vi, pô, geografia bíblica, caramba, vamos ver mapa. Meus irmãos, eu posso falar para vocês que para mim foi a melhor matéria do seminário. Acreditem, geografia bíblica. E hoje eu falo em alto e bom som para quem quiser ouvir, quem está lá no seminário. Tem alguns aqui que eu já tive uma conversa sobre isso. Geografia bíblica abriu meus horizontes, porque não só pelo conteúdo, mas o professor, como ele aplicava a aula. Acho que a Juliana está aí, né? Juliana do Joab, Juliana Guiar. Ela teve aula também com esse professor. Esse professor foi até para Portugal. Ela Aula está excelente. comentando aí, a Wesley. Ela colocou aqui, eu também amei geografia bíblica. Eu não esperava que fosse uma aula tão boa. Não só pelo conteúdo. Sim, o conteúdo é importante, mas a forma como é passado o conteúdo é uma forma que te arrebata, que te traz para dentro do conteúdo. Então, a forma como você leva o conteúdo que tem que ser ensinado, isso influencia. Principalmente quando você utiliza várias formas. Esse professor usou slide, esse professor usou vídeo, usou participação em turma. Ali ele utilizou todos os métodos possíveis para alcançar todas as pessoas possíveis. Por isso que eu creio que muitas pessoas, se não todas, da turma gostaram muito da aula de Geografia Bíblica do seminário. Ok? Então vamos lá, vamos seguir. O estilo de aprendizagem é a maneira pela qual a pessoa vê ou entende melhor o mundo que a cerca e depois utiliza seu conhecimento. É como eu disse, eu vejo de uma forma, é como se fosse um óculos, né? Quem usa óculos aí, eu graças a Deus eu não uso, mas você já tentou usar o óculos de outra pessoa? Não dá para você ver. É a mesma forma você utilizar, pegar o óculos de alguém e tentar enxergar uma letra. Você não vai ver direito, vai ver tudo embaçado. Já outra pessoa, quando utiliza esse óculos, que é próprio para ela, ela consegue ver tudo nítido. Por isso que, às vezes, o que eu consigo captar bem, o que eu gosto de aprender,
às vezes é bom para mim, mas às vezes não é bom para o outro, porque o outro vê de uma forma diferente como está sendo ensinado. O que é bom para mim, por exemplo, eu sou muito participativo, eu gosto de perguntar, eu gosto de levantar questões, de questionar algumas coisas. Já tem gente que gosta de ficar lá só anotando. Isso daí é da pessoa. Não necessariamente ela seja errado a forma como ela estuda, ou que eu estou errado em perguntar, em questionar. São métodos, são estilos. E eu utilizo o meu ponto de vista para aprender, como eu aprendo. Já da outra pessoa é diferente. Em algumas áreas, algumas aulas, os professores utilizam de uma técnica mais do que outras. Isso aí é algo que vocês têm que estar atentos na aula de pregar, na hora de ensinar. É o máximo de pessoas possíveis que nós temos que alcançar. Tem coisas que é difícil você trazer, por exemplo, numa pregação, você trazer uma dinâmica, já é um pouco mais difícil. Numa sala de aula você consegue. Na sala de aula você utiliza um estilo de ensino diferente de uma pregação. Então, nem sempre você consegue atingir todo o público-alvo numa pregação. Você fica mais limitado ao estilo, né, de ensino. Mas trazendo para o ensino em geral, a forma como você ensina vai influenciar diretamente mais ou menos pessoas. Ok? Aqui está de onde foi retirada essa frase, aí, o livro Estilos de Aprendizagem, da Marlene Lefevre, da CPAD. Eu indico a maior parte aqui do conteúdo que está a seguir, que é relacionado a estilos de aprendizagem, foi retirado desse livro, é um material que você vai ter acesso. Eu vou até compartilhar aqui, Diego, deixa eu ver se eu consigo aqui, espera aí, volta. Queria compartilhar a tela desse livro. Deixa eu ver aqui. Para vocês conhecerem, eu acho importante. Estão vendo aí? Está aparecendo aí na tela, Diego? Não, não tá aparecendo não. Espera aí. Ah, tá, aqui. Não, ainda não. Tá aí? Agora foi. Então, esse Sim, livro aí, pra mim tá Estilos aparecendo de aqui agora. Aprendizagem. Como alcançar cada um que Deus lhe confiou para ensinar. Olha, eu não comprei, eu não tenho, porque eu tive há pouco tempo acesso a esse tipo de conteúdo de didática, mas aí é um livro que vai ficar na minha lista. Pelo que eu pesquisei na internet, esse livro deve estar em torno de 40, 50 reais. Se você está sentindo o seu coração aquecido pelo ensino, pela forma como você pode alcançar as pessoas, compre esse livro, que você vai ser abençoado, porque todo o conteúdo que eu pesquisei, que eu fiz as minhas pesquisas na internet, porque como eu falei, eu não tinha um conteúdo prévio de didática, então eu tive que procurar na internet, não tive tempo de comprar livro para poder trazer um conteúdo mais palpável aqui comigo. Eu tive que fazer tudo online. E esse livro aí me apareceu em várias pesquisas. Então, eu indico para vocês, quem quiser se aprofundar no tema, estilos de aprendizagem. Ok? Voltei. Estou me familiarizando, Diego. Esse negócio de slide e Teams. Só um minutinho, deixa eu beber uma água. Vamos lá. Quais são os estilos de aprendizagem? Temos 4 estilos de aprendizagens aqui. Interativos. Tem alguém com o microfone aberto aí. Lá. Interativos, analíticos, pragmáticos e dinâmicos. Vamos falar bem brevemente, vamos falar algo bem resumido sobre esses 4 estilos. E depois, como eu falei, pesquisem mais se vocês quiserem se aprofundar. Vocês conhecendo esses 4 tipos, analisando, vendo cada um deles, vocês vão ver como vocês podem alcançar 99% das pessoas. Espera aí, aqui. Vamos lá, os interativos.
Quem são os interativos? São aquelas pessoas que ajudam a responder a pergunta: por que eu preciso disto? Quem nunca já se perguntou isso, né? Eu acho que isso daí acaba passando um pouquinho de cada um. Aquela pessoa que, quando traz o conhecimento, você já começa a se perguntar: pô, isso daí, por que que eu vou precisar disso daí? Para que vai ser aplicado, desculpe, a minha vida? Gostam de falar e compartilhar suas experiências de vida. Isso daí são um pouquinho de mim. Eu gosto de falar na aula. Não sou muito de ficar compartilhando experiência. Eu só sou mais de compartilhar quando vai trazer algo que vai agregar ao conhecimento que está sendo passado. Isso daí, quem nunca passou por isso, né, de ter aquela pessoa que toda hora pede para falar. Misericórdia, mas isso daí a gente tem que ter um pouquinho de senso também. Nós, professores, eu já estou falando para professores, para ensinadores, de saber o momento de frear um pouquinho o interativo. O interativo vai trazer métodos que vão ensinar os outros alunos, como eu vou falar aqui logo nos tópicos, ó. Gostam de falar e compartilhar sua experiência de vida. Sem eles, os outros alunos talvez não entendam o valor pessoal do que será ensinado. Aprendem ouvindo e compartilhando ideias. Então, assim, quando você traz uma experiência de vida, quando você compartilha algo que está sendo sobre o que está sendo ensinado, outras pessoas que não interagem tanto não têm esse feedback tão pessoal. Quando você traz uma experiência, poxa, olha só, aconteceu isso, isso, isso na minha vida, que me trouxe essa questão e o professor vai rebater sobre o que foi falado. Isso traz uma aplicabilidade, isso traz algo que seja mais palpável para o que realmente, como aplicar esse conhecimento na sua vida. Por isso que uma das perguntas que o interativo faz é por que eu preciso disso. Desculpem. Então, são pessoas que vão estar sempre falando, que vão estar sempre trazendo um pouco da sua experiência sobre o conteúdo, e isso é importante. Se vocês perceberem alguém que está... Tem gente que gosta muito de falar. Então, está trazendo, está interrompendo a aula e começar a falar só sobre a história, só sobre a vida dele, sobre experiência, está na hora, você tem que ter aquele feeling de dar uma cortada, de uma forma, lógico, sutil, de uma forma educada, mas tentar trazer a aula para o seu controle, porque se você deixar os interativos, eles vão tomar conta, vão querer dar aula por você. Porque tem gente que gosta muito de falar. Ok? Alguém aí quer falar? Alguém está se coçando aí para falar? Tem algum interativo aí que queira falar? Vamos seguir, então? Ninguém quer falar? Não fica com vergonha, não, gente. Podem falar. Eu tô levando. Você que é interativo, que está se coçando aí várias vezes que eu falei alguma coisa. E se fosse, eu tenho certeza que se fosse presencial, talvez alguém se levantaria e levantaria a mão para falar e fazer alguma colocação, porque... Wesley, Oi. já que você está falando aí sobre as formas de se expressar, tá muito interessante, a galera tá elogiando aqui, tá? No chat. Eu queria um conselho seu a respeito de quando o professor, ele dentro da sala de aula, do curso, da escola bíblica dominical, ele é indagado por um aluno que dentro desses alunos que fazem muitas perguntas, nós sabemos que muitos querem tirar dúvidas, muitos querem agregar no conhecimento daquilo que está sendo discutido, e alguns outros, que é esse caso que eu estou falando, de fato, não estão ali para só aprender, mas não querem ter aquele momento de sentar para ouvir. E aí, como lidar com esses alunos que, por exemplo, você está ensinando sobre um determinado texto, determinado assunto, e ele quer falar outro? O que fazer? Qual conselho você dá? Isso é algo que acontece muito. No seminário eu vi muito isso, que ali temos adultos, então vira e mexe a gente quer tirar proveito, vamos botar assim, tirar proveito do professor que detém um certo conhecimento e a gente quer tirar dúvidas. Como professor, eu indicaria ao aluno e a classe, fala o seguinte: quando terminar a aula, se o assunto não tiver nada a ver, eu acho que é essa a colocação, né? Não tem a ver com o conteúdo da aula, nem como uma aplicação
essa dúvida seria aplicada ao conteúdo, correto? É isso, né? Esse tipo de questionador. Se for nesse caso, olha só, vamos fazer o seguinte, depois da aula, acabou, a gente paga 5 minutos ali e eu te explico sobre esse assunto. Porque como não é um assunto que tem a ver com a aula, e se mais algum outro aluno quiser também tirar essa dúvida, a gente se reúne ali e a gente conversa sobre esse tema. A menos assim, você tá com tempo, tá com bastante tempo, o seu assunto já está meio que, o conteúdo da aula já está sendo se encaminhado já para você conseguir aplicar todo o conteúdo. Você pode até parar, tirar uma dúvida que seja rápida. Agora, se for algo que vai levar muito tempo para se explicar, instrua, olha só, no final da aula, eu paro com você, eu vou te explicar sobre isso. E mais alguém quiser saber também, a gente senta, a gente fica aqui depois da aula e explica sobre isso. Eu faria dessa forma. Analisaria. Tenho tempo? O conteúdo que foi proposto, que eu tenho que dar hoje, vou conseguir dar até o final da aula, do tempo que eu tenho restante? Beleza, vou falar um pouquinho sobre isso. Agora, se ficar abrindo muito precedente, aí o outro aluno também vai ter o direito de ser respondido. Então, quando você abre precedente para um, você acaba arrumando um problema e você vai gastar um tempo onde o seu conteúdo não vai ser explicado de forma plena, como está assim. Aí você vai ter que correr no final. Então, você correr um final onde você vai concluir todo o conteúdo que foi trazido, você acaba prejudicando a classe e o próprio aluno que tirou a dúvida. Ok? Perfeito. Vamos lá, vamos seguir. Alunos analíticos. Vamos falar sobre os analíticos. Eu já vi que tem algum analítico aí, porque quando você começou, já falou que uma pessoa estava fazendo tal coisa, eu falei, isso aí é analítico. Para você ver como a gente aprende, a gente já começa a trazer para o nosso dia a dia. Ajudam a responder a pergunta: o que a Bíblia diz sobre a minha necessidade? Gostam de aprender fatos e conceitos novos. Sem eles, talvez os outros alunos não adquiram uma compreensão intelectual da Bíblia. Gostam de informações e anotam tudo. Gostam muito de interagir e preferem uma aula mais objetiva com exposição do conteúdo. Por isso que eu falo, não dá para agradar todo mundo. Principalmente o interativo costuma muito, de uma forma, vamos botar assim, mais leve, né? Irritar um pouquinho o analítico. O analítico quer aquele conhecimento, poxa, o professor está aí, o cara é bom, conceituado, pô, o cara está fazendo perguntinha do futebol, entendeu? Tudo bem que isso daí vamos botar assim, é algo fora do conteúdo que está sendo na aula, mas o analítico quer o conhecimento, o analítico quer de toda forma possível acumular todo o conhecimento possível que será dado. Então, o analítico não participa tanto da aula. A maior parte do tempo, ele está anotando, ele está fazendo anotações, e eu vejo muito isso, eu e minha esposa, porque a minha esposa é um tanto mais analítica, e eu já sou mais interativo. A gente assistia o seminário junto, ela anotando, eu falei, pô, minha esposa, então eu vou poder pegar depois, então, depois você me passa as anotações aí, amor. Eu estou aqui me ligando e o interativo, diferente do analítico, fica mais atento lá, o professor olhando, dificilmente pega e anota alguma coisa. Um ou outro detalhe, uma passagem para pesquisar depois, mas o analítico é aquela pessoa que está sempre atento a aprender fatos, a aprender conceitos novos, e nessa forma de aprender o conceito é a pessoa que mais se dedica, né, na questão de anotação, de pegar algum detalhe para não perder, entendeu? Porque alguém tem... Pode falar. Alguém quer falar aí? Wesley, seu microfone está mudo. Oi. Foi. Estão me ouvindo aí?
Tá me ouvindo? Tô ok. Tá. Sim. E ó, o que eu falei por último aí? Não sei onde é que a gente ficou, onde eu parou de me ouvir. Não. Vamos lá. Vamos falar sobre... Vamos lá. O que eu falei que os analíticos gostam das informações e anotam tudo, eles não gostam muito de interagir e preferem uma aula mais objetiva com a exposição do conteúdo. Ok? Vamos lá. Alunos pragmáticos. Ajudam a responder a pergunta: como funciona o que a Bíblia ensina? É algo que é mais prático, né? Como posso colocar em prática na minha vida? Como isso se torna prático? Gostam de fazer experiências. Sem eles, os outros alunos talvez não pratiquem os valores bíblicos ensinados. Amam ver o trabalho realizado e põem as mãos na obra. Aprendem melhor quando aprender é combinado com fazer. Sabe aquele aluno que adora uma dinâmica, adora se reunir, vamos fazer um grupo, vamos fazer uma dupla, vamos botar em prática? Pragmática é isso. Pega o conteúdo e quer saber como é que ele vai aplicar aquele conteúdo ali na prática. É algo mais objetivo, né? Que é o aluno pragmático. Então, são aquelas pessoas que para você ver, vamos botar assim, na separação de um grupo. Ó, vamos separar em grupos de 5 pessoas. O pragmático vai se dar muito bem, porque você junta aí um pragmático, eu esqueço, ó, um interativo e um analítico. O interativo vai ficar falando, o pragmático, vamos lá, gente, vamos fazer. E o analítico vai estar lá, poxa, como é que eu posso contribuir? Fica um pouco perdido, porque é mais que o pragmático, a aplicação daquele conteúdo. Ele vai conseguir pegar e vamos botar na prática. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. O pragmático vai meio que ditar esse grupo, né? E então, essa é o X, né? Quem nunca se pegou aí num grupo onde fica meio perdido, poxa, o que eu faço? Então, assim, talvez você não seja muito esse estilo pragmático, ok? Dinâmico. Ajudam a responder a pergunta: e agora? Como usarei o que aprendi? Como posso colocar em prática? Querem novas formas de aplicar o conteúdo ensinado. Gostam de descobrir maneiras criativas de pôr em prática o que foi ensinado. Gostam de ação como parte do processo de aprendizagem. Se dão bem em situações que requer flexibilidade e mudança. São muito criativos. Aquelas pessoas que você dá uma ideia, dá o conteúdo, ela começa a elaborar, poxa, isso daí a gente pode fazer esse tipo um evangelismo diferente nisso daí. A gente pode pegar, soltar balões. E são aquelas pessoas que têm umas ideias assim que você, poxa, nunca pensei nisso. É a pessoa que é dinâmica, que trabalha essa parte mais como é que eu posso dizer? Mais criativa, né? E traz umas situações onde traz uma aplicação, como o pragmático gosta, né, de aplicar, de ser prático, mas o dinâmico traz umas situações onde ele começa a buscar formas diferentes de aplicar aquele conteúdo. Então, essas são os quatro estilos de aprendizagem, onde nós vemos na nossa vida de estudiosos, né, pessoas com esse tipo de ação, esse tipo de aplicação, né? Quando se coloca lá na aula, você acaba encontrando esse tipo de pessoa aí com esse tipo de ensino. Por isso que é bom a gente tentar atingir o máximo essas pessoas. E essas perguntas que estão aí, essas colocações, esses tópicos, vão te ajudar a procurar meios de alcançar essas pessoas. E é bom, meus irmãos, é satisfatório quando você inicia uma aula e tem diferentes pessoas, diferentes formas de absorver o conhecimento, você consegue atingir a todas elas. É por isso que algumas pessoas saem, ó, a aula não foi tão boa, não consegui aprender tanto, gostei lá de uma outra parte, mas não gostei. E já outros já saem, poxa, a aula foi muito boa, eu gostei muito. Isso é bom se nós conseguirmos. Nem sempre a gente vai conseguir, nem todo assunto, nem todo conteúdo dá para colocar em prática, dá para motivar o dinâmico, mas a gente pode colocar, fazer de forma com que essas pessoas, esses quatro estilos, tenham algo a ser aplicado fora da aula, ali do momento onde está sendo aplicado o conteúdo. Isso cabe a você numa elaboração
do seu conteúdo para poder ter essas possibilidades, né, de indicação para esses 4 conteúdos, ok? Alguém quer fazer alguma colocação? Vamos seguir. Agora a página 77 da apostila. Vou passar aqui. Só um minutinho. Aqui na página 76, voltando um pouquinho, é que nós falamos anteriormente, só para vocês não acharem que foi passado. Como eu não indiquei a página, quais são os elementos da ação didática? Isso na página 76. Então, nós falamos dos 3 pilares, nós estávamos aqui abrangindo essa parte da didática. E aqui, qual o objetivo da didática? Nós falamos aí das metodologias e dos ensinos, né? Estilos de aprendizagem. Ok? Por isso agora vamos à página 77 e vamos falar dos recursos didáticos. Aí nós temos aí no tópico 1, motivar e despertar o interesse dos participantes. Uma mudança na dinâmica da aula ou da pregação pode captar a atenção de alguém desatento. Quem nunca passou aí, alguns aqui já devam ter dado aula, já devam ter dado uma pregação, ou pregou lá para os jovens, só os jovens reunidos, como tem aí lá na matriz, o Blessed. E quem nunca percebeu ali um ou outro, e quando olhou o cara desatento, olhando para o lado, ou mexendo no celular, nem vou botar em questão aqui mexendo no celular durante uma ministração, que isso seria totalmente fora antiético. Tenho certeza que será falado aí mais à frente. Uma mudança na dinâmica, por isso que às vezes, por isso que é importante nós prepararmos uma aula com conteúdo, onde nós podemos ter ferramentas para poder, olha, poxa, isso daí, caramba, o pessoal está se perdendo, tá? Estão perdendo o interesse. O que eu posso fazer? Poxa, eu posso utilizar aquela ferramenta agora. Então, eu vou antecipar um pouquinho a utilização desse conteúdo. Vamos antecipar isso daqui. Isso pode mudar, nessa mudança na dinâmica da aula, ela pode captar recaptar a atenção de alguém. Ok? Até vou ver se eu lembro aqui, eu não vou lembrar o nome dele. Mas uma das palestras que eu estava assistindo sobre didática falou sobre um professor que é muito bom, ele tinha uma didática muito boa, ensinava muito bem os alunos. E um dos alunos foi fazer um teste com ele. Esse aluno foi assistir a aula e passou a não prestar atenção no quadro, na aula, né, do que ele estava falando. Então, o aluno ficou olhando para a janela. O professor falava que todo mundo aqui já viu pessoas assim, né? Que às vezes fica aquele aluno que fica no mundo da lua, né? Ou aquele colega que está lá viajando. Ficou lá olhando para a janela e o professor lá dando a aula. Olhando para o lado e tal. Então o professor se sentiu incomodado com aquilo. O professor notou que aquele aluno não estava prestando atenção na aula. E muitas das vezes a forma que a gente vê, como é que eu vou fazer para ele prestar atenção? Ô, fulano de tal, que você está olhando para o lado? Presta atenção na aula. Isso não é a melhor forma de se trazer o aluno a voltar a atenção dele para o conteúdo. Tanto o aluno como os ouvintes, a forma de você trazer... Aí, o que o professor fez? Ele, incomodado, ele começou a desenhar no quadro e explicar, fazer uma história e começar a desenhar no quadro. Nisso, o rapaz que estava fazendo intencionalmente essa experiência com o professor, ele começou a se sentir incomodado e queria olhar, mas só que era intencional. Ele não estava olhando para o nada, mas era intencional para testar a didática do professor. Então, ele mesmo ali, mesmo intencional, ele estava se sentindo incomodado e queria olhar para o quadro, queria prestar atenção lá, ver o que o professor estava desenhando. Então, você viu uma forma aí que o professor teve de captar de volta a atenção do aluno. Isso é bom, a gente ter ferramentas, ter técnicas que a gente possa fazer. Isso, lógico, vai da
da habilidade também, né, de alguns, da gente ter ferramentas, saber o que fazer, como fazer, mudar, né, no meio da aula, porque quem está iniciando dificilmente vai ter saber, poxa, como é que agora eu vou fazer isso daqui para mudar a dinâmica, vou mudar a linha da aula, né, mudar a dinâmica, eu falo mudar o percurso que a aula está tomando, que o professor tem, né, na sua definição, início, meio e fim. Então, às vezes, você fazia uma curva para pegar um atalho, para dar uma volta, para poder trazer de volta para o caminho do fim, para o final da aula. Então, com o tempo e estudando, se preparando, vamos ter recursos, vocês terão recursos para poder fazer essa mudança na dinâmica da aula. Ok? Número 2, favorecer o desenvolvimento da capacidade de observação. Uma ilustração pode despertar o aluno a ficar atento para não perder detalhes, que foi como foi falado anteriormente nessa ilustração, nessa história aí que eu contei, que você trazer uma ilustração, um vídeo, um desenho, algo que possa recaptar, né, o desenvolvimento e a capacidade da observação do aluno, porque às vezes o aluno simplesmente está olhando para você, mas não está prestando atenção, está olhando para você, mas não está absorvendo conhecimento, ele está simplesmente olhando com a mente em outro lugar. Então, você utilizar uma animação, um desenho, um filme, ou um outro recurso que esteja à mão, pode fazer com que esse aluno desenvolva melhor a observação do conteúdo. Número 3, aproximar o participante da realidade. Informações que corroborem para uma aplicação pessoal. E às vezes a gente está trazendo um conteúdo, como eu estou trazendo aqui. Eu poderia só falar e trazer o conteúdo teórico para vocês. Se eu constantemente não trouxer a aplicabilidade desse conteúdo, muita gente vai ficar só ouvindo palavras aí desse cara branquela aí careca, com essa careca aí barbudo, falando sem entender nada. Então, trazer a aplicabilidade enquanto você fala, não a pregação. O Diego está aí que pode me falar muito bem. Ele não vem trazendo só o conteúdo bíblico de ponta a ponta do sermão. Ele não vem trazendo só a elaboração ali do contexto histórico, local. Ele vem trazendo, traz um pouco, faz uma aplicação pessoal. Traz mais um pouco, faz outra aplicação pessoal, do cotidiano. Que isso pode trazer as pessoas para entender a linha de pensamento, a linha do ensino do que está sendo proposto para a realidade. Então, quando você começa a trazer, você vem montando uma pirâmide de conhecimento, onde até você chegar no alvo, que é a conclusão. Mas para isso você tem que ter uma boa base. Ok? Alguém ia falar aí, não? O pessoal está quieto hoje, hein? Eles estão prestando atenção. Estou vendo aqui muita gente anotando aqui. Interessante. Amém. Vamos lá. Número 4, visualizar ou concretizar os conteúdos da aprendizagem. Projeção de aplicabilidade do conteúdo ensinado. Nem todo conteúdo serve para ser aplicado, mas no processo de aprendizagem, conceitos são trabalhados. Wesley, como é que você me explica isso? Quem nunca teve uma aula de química e nunca perguntou o que isso vai servir para a minha vida? Meu irmão, isso daí a gente já se pergunta até hoje. Para que eu tenho que aprender movimento retilíneo uniforme? Para que eu tenho que aprender o que aconteceu há 1.400 anos atrás? Às vezes, muitas das vezes, alguns conteúdos não bíblicos, quando se trata da Bíblia, meu irmão, tudo é aplicável. Ponto. Isso daí é fato. Você está falando sobre Cristo, você está falando sobre Deus, tudo é aplicável, tudo é absorvível, tudo você pode tomar para si. Isso é um fato. Mas, às vezes, você ensinar, vamos botar um exemplo aqui, um tema que eu gosto, que é a criação. Eu gosto muito do tema da criação. Se eu falar para vocês e explicar, vamos lá, vamos aprender sobre a velocidade da luz. Qual a velocidade da luz? O que é em quanto tempo se leva para viajar de uma galáxia a outra? Aí você pensa, para que eu vou saber a velocidade da luz? Por que me interessa isso? Essa questão não vai me trazer conhecimento
para aplicar, isso aí é impossível. Primeiro que é impossível viajar na luz, e eu não estou interessado com isso. Mas, às vezes, o processo que te leva ao entendimento daquele assunto te capacita para você entender outros. Então, é como se você tivesse que chegar a um ponto onde você vai ensinar sobre a ciência na criação, onde hoje você pode questionar a própria ciência com a ciência, questionamento bíblico que eu falo em corroborar. curso aí da igreja. Oi? Está aí o áudio aí, vamos lá. Onde você pode trazer um conhecimento um pouco mais teórico, um pouco mais complicado, e você pode, nesse processo de aprendizagem desse conhecimento, elaborar e você vai trabalhar conceitos, onde esses conceitos trabalhados poderão ser aplicados em algo, sim, realmente, que você possa utilizar na sua vida. Então, por mais que você hoje, você não entende o porquê que você vai aprender a química. Por exemplo, para que eu vou aprender H2O? Por que serve H2O? O que é H2O? Pô, mas quando você pegar uma água oxigenada, você vai entender, pô, o que é água oxigenada? H2OH, pô. Então, são duas moléculas a mais. Então, é uma molécula a mais de oxigênio. Então, por isso que é água oxigenada. É um exemplo bem simples, lógico, mas os processos que você utiliza para chegar ao aprendizado desse conteúdo, por mais que não pareçam ser úteis, o processo vai ser útil para você, como você aprende aquilo, quando você conclui aquilo, mais à frente vai ser utilizado. Então, isso aí é o ponto 4. Visualizar ou concretizar os conteúdos de aprendizagem. Número 5, oferecer informações e dados. Isso aí é o número 5, são recursos. Estamos falando de recursos didáticos. Alunos percebem quando o professor não preparou a aula. Por isso que você tem que ter informações e dados à sua mão, porque se você não tiver informações sobre a aula que você estiver dando, dados sobre a aula que você estiver dando, isso é um ponto. Isso é só um ponto, que os alunos vão perceber que você não preparou aquela aula, que você não se capacitou de forma interessante da sua parte para aquele momento. Tudo bem que existem situações onde fogem do nosso controle, algo aconteceu durante a semana, enfim, fora isso, a gente está falando aqui do dia a dia, de você vai fazer uma pregação, foi convidado para pregar 2 horas atrás, vai pregar, são 4 horas da tarde, você vai pregar 18 horas. A gente consegue, mas ainda assim você tem como, a menos que você esteja lá em cima do púlpito, você lá no meio da igreja, vamos botar aqui, um jovem, você vai pregar agora. Aí tudo bem, você pode não ter todos aqueles recursos que um pregador que teve com tempo para fazer um esboço vai ter. Então, quando você tem recursos e dados à sua mão, você detém conhecimento. Então, dificilmente você vai ficar perdido. E os alunos não vão ficar com aquela impressão, poxa, caramba, que aula rasa, que aula superficial, pô, o professor está perdido. Isso os alunos percebem isso. E quem nunca passou por isso? Eu sou eu já me vi em situações onde eu não detinha todo o conhecimento de informações e de dados. Isso, infelizmente, aconteceu e cabe a nós aprendermos com isso e levarmos isso para o nosso dia a dia para que isso não aconteça. Preparem-se. Quando tiverem em suas mãos algo difícil, como foi para mim esse estudo sobre didática, tive que me preparar para poder trazer o máximo possível na minha limitação. E isso as pessoas percebem, que pelo menos assim, olha, caramba, ele não trouxe um conteúdo universitário, não trouxe um conteúdo para teólogos, mas ele trouxe um conteúdo, ele trouxe uma aplicação, ele trouxe uma conclusão, conseguiu elaborar uma aula. Isso daí é louvável e Deus com certeza honra. Amém? Vou beber uma água aqui. Alguém levantou a mão aí, Wesley. E aí, Diego? Deixa eu ver aqui. Letícia, pode falar. Paz do Senhor. Rapaz. Eu achei muito interessante, Wesley, porque todos os recursos, eles se ligam, né? O 5, né, de oferecer informações e dados,
é muito importante, porque às vezes um nome que você vai, talvez numa pregação, numa passagem, o significado daquele nome vai fazer totalmente a diferença na hora de você explicar. Às vezes, como aconteceu comigo essa semana, eu fui ler a minha devocional e eu achei que era só mais uma coisa que eu já tinha lido, mas eu fui pesquisar o nome de uma das pessoas da passagem e fez totalmente mais sentido. Então, além de dar confiança para quem está ouvindo, né, também traz mais matéria para aquilo que a gente está ensinando, que a gente está pregando. E aí se liga com o de despertar interesse, que é o primeiro, né? Porque se você Uhum. tem boas informações que vão complementar com aquilo que você está ensinando, com certeza as pessoas vão ficar mais interessadas. E aí também envolve o terceiro, que é aproximar da realidade. Que quando a gente consegue fazer essas três coisas, traz interesse, traz o ensinamento e Deus fala através de nós. Então é muito bom isso, achei muito interessante. Exatamente, muito bem colocado, Letícia. Parabéns pela colocação. E posso perceber que você está prestando bastante atenção na aula e está aí o conteúdo para vocês elaborarem e terem uma percepção geral, né, de como as coisas são aplicáveis, como o conhecimento você pode trazer para as pessoas de forma com que elas se interessam, se tornem interessadas em aprender mais, em conhecer mais e como você falou, às vezes eu estou assistindo uma pregação, poxa, tem um versículo que ele leu, eu falei, caramba, eu nunca li esse versículo dessa forma. Aí eu começo a olhar o versículo, aí já vejo uma referência de outro. Então, gente, o ensino, a pregação é algo que eu tenho em mim, que eu tenho para mim. A possibilidade, preste atenção nisso, a possibilidade de que o que você vai falar, o que você vai ensinar, possa transformar uma vida. Não é o que você fala, é quem está em você, é o mover do Espírito Santo. Vamos deixar isso bem claro, mas o que você falou, o que você trouxe, o seu empenho, ser uma ferramenta para o Espírito Santo para trabalhar e modificar, em trazer, impactar uma vida, não tem preço. Isso não tem preço. Não é o que o Mastercard compra, não. É isso. Não tem preço você contribuir para o reino de Deus. E isso com certeza será. Teremos galardões no céu para isso. Para aqueles que ensinam, para aqueles que trazem, se preocupam em trazer o melhor conteúdo possível para os que estão aprendendo. Isso até é algo que vale ressaltar a cada um de nós, professores, palestrantes, pregadores. Se o Espírito Santo não quiser, você pode trazer o conteúdo que você trouxer. Você não alcançará os corações. Você pode ter, e é algo que eu ouvi há muitos anos atrás. O Silas Malafaia, ele ia iniciar uma pregação, isso tem muito tempo. E eu nunca mais esqueci aquilo, e aquilo eu trago para mim, para o meu dia a dia. Eu prefiro 1000 vezes, isso são palavras dele, eu prefiro 1000 vezes que toda a igreja, durante essa pregação, fique sentada e não dê glória, mas saiam daqui transformados, com uma vida transformada, do que vocês ficarem o culto todo dando glória, batendo palma, pulando, rodando e ali fora serem as mesmas pessoas. Então, transformar de vida vai muito além do que o conteúdo, é o mover do Espírito Santo. Por isso que é importante, tanto professor quanto pregador, uma vida de oração, para você se revestir e ser instrumento na mão de Deus. Amém? Obrigado mais uma vez, Letícia, pela participação. Vamos seguir? Número 6, recursos didáticos. Permitir a fixação da aprendizagem. Exercícios, dinâmicas, trabalhos em grupo são formas de fixar o aprendizado. Isso daí é algo que, principalmente quando é um ensino de algo que vá diretamente impactar, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são coisas que às vezes têm uma certa compreensão um pouco mais difícil de como você vai aplicar aquilo no seu dia a dia. Você elaborar um exercício, uma dinâmica, ou um trabalho em grupo, você vai estar fixando, né?
fixando esse aprendizado para os alunos. Eu vou te pedir um favor, Diego, por gentileza. Eu quero trazer, eu acho que é pertinente a aula. Eu não preparei, mas eu vou te pedir para você fazer uma pesquisa aí na internet Sim, pode falar. e trazer uma imagem da pirâmide do aprendizado. Geisler, alguma coisa assim. Quando você tiver aí em mãos, você pode até me mandar aqui no WhatsApp para ver se é. Wesley, Oi, tá no chat. O Breno colocou. chat? Eu não vi. Eu não estou vendo o chat Eu vou aqui. pegar lá a foto e coloco aqui. Eu mando para você pelo Zap. Tá. Vai falando aí. Então, quando você traz esses exercícios, as dinâmicas, você trabalha o que foi falado e você põe a mão na massa, que isso a gente já falou aí nos estilos de aprendizagem, você ajuda a fixar esse aprendizado. Você ajuda a colocar em prática ali, porque às vezes você só ouvindo, ele não, nem sempre você consegue com que as pessoas colocam em prática no dia seguinte. É como se você estivesse trazendo ali um conteúdo, jogando numa placa, falar, leva para casa e dá seu jeito. Quando você traz o conteúdo e uma forma aplicável daquele conteúdo, principalmente, ainda mais no meio cristão, principalmente uma aplicação em grupo, em conjunto, em comunidade, que é algo que é imprescindível para o cristão, viver em comunidade, viver em conjunto, você tem uma aplicação uma aplicação do conteúdo ainda mais extensa. Você consegue aplicar, além do pessoal, o convívio. Isso, meus irmãos, não tem preço. No reino de Deus, é bom e é suave os irmãos viverem em união. Para Deus, Deus se agrada muito da união. Então, deixa eu ver aqui, exatamente isso. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, rapidinho. Só um minuto que eu vou abrir aqui para exemplificar essa imagem. Só um minuto. Pronto, vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês essa imagem. Vamos lá, todo mundo está vendo aí? Estão conseguindo ver aí a pirâmide de aprendizagem de William Glasser? Então, aqui nós podemos ver como a forma de aprendizagem das pessoas influencia em como elas realmente aprendem. Então, tem a forma como nós passamos o conhecimento para a pessoa só ler. A aprendizagem do conteúdo só lido é 10%. A aprendizagem do conteúdo só escutado é 20%. Olha só, gente, isso daqui não é testado cientificamente, não é algo que foi comprovado, é algo em teoria, não é um número exato, preciso, registrado, ok? Isso daí é para uma exemplificação do que nós fazemos e o quanto nós absorvemos do conteúdo. Só ler, isso aqui é só ler. Você lê e meditar, já vai aumentar isso daqui. Você lê e relê, já aumenta isso aqui, ok? Estão vendo meu mouse aí, né? Vamos lá. Escutar, você só escuta, 20%. Você vê, no caso, um vídeo, um desenho, alguma coisa que está sendo explícita lá com a sua visão, você aprende 30%. Ver e escutar ao mesmo tempo, 50%. É uma aprendizagem passiva, você só está recebendo o conteúdo, ok? Aí vamos passar para a aprendizagem ativa, onde você recebe conteúdo e compartilha o conteúdo. Olha como é que sobe exponencialmente. Quando você conversa, debate, reproduz o que foi aprendido, se classifica o que foi aprendido, numera e define 70% do que foi ensinado, você consegue absorver, você consegue colocar em prática. 80% quando você pega o conteúdo e aplica.
Ok. Quando você pega o conteúdo e aplica, 80%. 95% quando você ensina aos outros. Vocês estão vendo, gente, como é importante? Quando você pega e estuda e se prepara, você absorve 95% do que você aprendeu. Então, a importância do ensinar, do praticar, no caso, que é o que nós estávamos trazendo. Vamos lá, deixa eu correr aqui. Ok? Vamos lá, número 7. Ilustrar noções mais abstratas. Ilustrações podem facilitar o entendimento de assuntos mais complexos. Tem assuntos que realmente trazem uma compreensão mais difícil, onde você tem que, caramba, repensar um pouco. Fechou o vídeo dele, a tela dele fechou. Eu acho que ele saiu, já vai voltar já. Não tem problema não. Pessoal, eu preciso que vocês comentem aqui no chat da reunião o que vocês estão achando da aula, beleza? Se vocês tiverem alguma pergunta, levanta a mão aí. A hora é essa, tá bom? Estou muito satisfeito aí, todo mundo com a câmera ligada. Parabéns aí vocês. O Wesley já está entrando novamente, tá? Muito parabéns a todos vocês. Estou percebendo aqui uma interação muito grande, sentimento muito grande de querer aprender. Parabéns a vocês. Diego, eu tô saindo e entrando porque tá caindo aqui pra mim. Sim, no meu sim, eu chat, tá? percebi. Oi, eu caí também, né? Pode voltar, Wesley, fica à vontade. Oi. Vamos lá. Então, vocês ouviram, né, a conclusão da questão da pirâmide, como é importante nós colocarmos em prática. Ok, gente? Vamos lá, vamos Ok. seguir. Ilustrações de noções mais abstratas. Ok. Quando temos alguns assuntos que são um pouco mais complexos de se entender, você faz uma ilustração, como foi... vemos exemplo de Cristo várias vezes, ele fazia ensinos através de histórias, através de passagens, como se diz, parábolas. Então, assim, você trazia uma história para explicar aqueles assuntos um pouco mais complexos. Então, faz um entendimento mais fácil. Desenvolver a experiência concreta, que é a aplicação do que foi aprendido. Ok? Vamos seguir. Didática cristã metodológica. Página 77. Já vimos que Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos. Ele usou os métodos didáticos mais variados para ensinar, de acordo com a ocasião e as necessidades dos ouvintes. Em seus ensinos, usou uma linguagem de fácil compreensão para todos os que o ouviam, ainda que seus ensinos dependam da revelação do Espírito Santo. Desculpe. Ainda que seus ensinos dependam da revelação do Espírito Santo para serem compreendidos, conforme Mateus 13, do 9 ao 15. E diz, por isso lhes ensino por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Isso aí ele não está falando do povo, não, tá? Está falando aí daqueles que... Quem era mesmo, Diego, me fugiu aqui a memória. Quem ele se referia? Não era o povo, não. O povo ele falava por parábolas, para que o povo entendessem. E os... Eu esqueci agora, me fugiu a memória. Para que eles não compreendessem. Oi? É os fariseus que você está querendo falar? Fariseus, isso, obrigado. Para que os fariseus não entendessem. Entendeu? E o coração deles estava endurecido, como diz a passagem, aqui em Mateus. Vamos seguir. Jesus ensinou usando parábolas. Exemplo, a parábola do semeador, o joio, o tesouro escondido, a ovelha perdida, as 10 virgens, o bom samaritano, a grande ceia, o filho pródigo, o rico e Lázaro. Foram histórias onde ele pegou uma história e tinha uma aplicação didática nessa história. Diego, tira uma dúvida para mim. Eu acabei esquecendo de ver isso contigo. Eles vão ter um trabalho sobre essa matéria para fazer? Sim, a gente vai colocar vamos pedir a eles para fazer um resumo
Eu posso colocar o da didática, que eu já tinha separado aqui, eu só esqueci de comentar Se contigo. você preferir colocar agora ou depois no grupo, não tem Tá, não, problema. só vou citar o que eles vão ter que fazer. Eu quero que vocês... Só um minuto. Pessoal, é agora que vocês têm que estar com papel e caneta na mão aí para anotar. Pode falar, Wesley. Então, eu quero que vocês peguem cada passagem dessa e extraia de cada passagem, resumido, não precisa ser algo extenso, qual a aplicação didática, que didática que ele utilizou, como ele utilizou em cada passagem dessa. Então, vá lá na parábola do semeador. O que Jesus utilizou ali para que os outros entendessem? Qual foi a parte? O que ele quis dizer com aquilo? Ok? E em cada uma dessas daqui, vocês vão fazer um resumo sobre a didática que ele utilizou. Qual foi aquela parte? Olha, nessa parte, Jesus falou assim, assim, assado, para que as pessoas pudessem entender esse ponto. Ok? Entendido? Qualquer dúvida, vocês podem nos perguntar, nos procurar depois para exemplificar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vimos que o ensino de Jesus buscava alcançar não somente o intelecto dos ouvintes, mas principalmente seus corações. O ensino por parábola atraía a atenção do povo naquela época e despertava a indagação dos ouvintes. Aqueles que, por obediência a Deus, procurassem conhecer e entender sua palavra, poderiam compreender os ensinamentos de Cristo, uma vez que ele estava sempre disposto a explicar-lhes. Vamos lá, continuar a página. Agora vamos para a página 78. Jesus ensinou usando ilustrações. Jesus também ensinou usando ilustrações variadas do dia a dia das pessoas, para ensinar as diversas mensagens das Escrituras sobre o amor de Deus pelos homens, bem como outros temas. Usou exemplos como a pesca, árvore, fruto, solo, pastor, semente, ovelha e etc. Aqui, exemplos aplicáveis como o do dia a dia nos ajudam a compreender melhor o modo como aplicamos o que está sendo ensinado. Então, quando forem lá ministrar a sua aula ou a sua pregação, procure exemplos mais práticos, coisas simples. Nós não precisamos, como diz, como diz o termo, enfeitar o pavão. Tem coisa que é simples, irmão. O pavão já tem a sua beleza. O evangelho já é simples e belo. Então, você não precisa colocar vamos botar assim, um conteúdo teológico super aprofundado para você explicar algo simples. Às vezes você falar, como Jesus falava, o ensino dele era muito simples, mas com o mover do Espírito Santo, você vai alcançar o coração, como Jesus falava, ele alcançava direto tanto o intelecto, não fazia a pessoa pensar, mas irá diretamente para o coração das pessoas para poder mover nelas através do Espírito Santo, amém? Então, usando sempre exemplos mais simples numa conclusão, no ensino, para ser de fácil entendimento. Quando vocês forem dar aula num seminário, ou para pessoas assim, de um conteúdo mais elevado, aí você pode utilizar um vocabulário um pouco mais elaborado, assuntos um pouco mais complexos, e isso vai ser também agregador para sua aula, ok? Vamos seguindo agora para o final, que é o planejamento. Agora vamos botar aqui alguns tópicos, onde tudo que foi ensinado, que foram situações, possibilidades de público, meios como você fazer, do que você pode fazer, para você agora partir para um planejamento da sua aula, da sua pregação. Como falei, isso daqui é uma base para o que está por vir aí, principalmente hermenêutica homilética, onde vocês vão aí sim se debruçar sobre o assunto. Vão ser trabalhado de forma, vamos botar assim, exaustiva, não de cansaço, mas de profundidade sobre esses temas. Planejamento. Planejar é algo imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. Guardem isso, planejar é algo imprescindível. Antes da exposição de uma aula, o professor deve preparar um plano de aula capaz de prever as necessidades básicas do aluno. Mais uma vez, aí já parte do princípio onde você já conhece os seus alunos, o seu público. Você conhece o público, sabe para quem vai falar, se é para jovem, se é para criança, se é para adolescente, se é para adulto, se é para botar terceira idade.
se é para homens, se é para mulheres. Você tem que mapear o seu grupo, o seu público-alvo, depois você começa o seu planejamento, ok? Ver, capaz de... Tá. Antes de exposição mal, deve preparar um plano de aula capaz de prever as necessidades básicas do aluno. O improviso tem sido um dos grandes problemas nas nossas escolas, acarretando trabalhos mal feitos que não deixam resultados satisfatórios. Uma boa aula requer um bom planejamento. É tudo que eu venho falado aí durante essa aula didática, o planejamento. Tudo parte do planejamento. Tudo parte de um parar e vamos lá, vamos ver o que eu tenho que fazer, para quem que eu vou fazer, o que eu vou trazer. Planejamento, ok? A falta de planejamento acarretarão problemas que impactam diretamente no alcance do objetivo da sua aula ou da sua pregação. Um professor não organizar a sua aula é uma falta de respeito com os alunos, porque os alunos vão lá, se predispõem a aprender, estão sedentos, precisam daquele ensinamento. E se você está lá, é porque foi lhe incabida essa responsabilidade, que é trazer o ensino para aquelas pessoas, para dar o norte, para dar o ensinamento para as pessoas, para aquele público. Então, é sua obrigação e é falta de respeito do professor, do pregador, não se preparar, não preparar a sua aula, ok? Falta de respeito com os alunos. Da mesma forma, falta de interesse dos alunos e a ausência dos mesmos na aula é uma falta de respeito com o professor. Da mesma forma, nós, como professores, não podemos contar, não deve um ou dois, eu não vou preparar minha aula. Não. Tem a mesma direito de ter uma boa aula quanto 30, quanto 20, quanto 50. Da mesma forma, uma pregação. É nosso dever como professores, como ensinadores, preparar uma boa aula, seja ela qual é a quantidade do público, ok? E todos nós somos, como eu disse no início, somos professores e continuaremos sendo alunos. É nosso dever respeitar e ter uma consideração por aquele professor que dedicou muito do seu tempo para aprender, para ter um conhecimento para explicar para vocês, e o mínimo é o comparecimento, é um respeito durante a aula, é um interesse em aprender, porque o nosso maior recurso, um recurso que não tem preço na nossa vida, nada pode pagar por ele, é o que nós temos de mais precioso e é finito, que é o tempo. O tempo é um recurso que nós não podemos postergar, vamos botar assim, nosso tempo de vida, um pouco mais de saúde, mas é algo que vai acabar, é finito. E você dedicar, como eu me dediquei aí, 2 semanas de estudo, de preparação. Imagina vocês, eu chegar agora, Diego, vamos lá, vamos para a aula, planejei, tem aqui esse slide, que eu levei um tempo para planejar, para formatar, para botar numa tamanho de letra, organizar o espaço, o tamanho, tudo, o conteúdo, e não vi ninguém. Imagina isso. Então, vale ressaltar esse tópico, que um planejamento do professor, um professor que não se planeja, que não planeja sua aula, falta respeito com os alunos. Da mesma forma, os alunos que faltam interesse na aula, que não comparecem, é uma falta de respeito também com o professor. Ok? O que é planejar? Página 79 ainda. O sucesso do professor dependerá de um bom planejamento. Planejar é o mesmo que elaborar a planta de um edifício. Planta de um edifício. Toda construção precisa ser guiada por uma planta. Essa planta indicará certas diretrizes que devem ser obedecidas. Mas, afinal, o que é planejamento? Danilo Gandhi, apresenta pelo menos 9 conceitos sobre planejamento. O que é planejar? Essa é um outro conteúdo que eu indico. Pesquise sobre esse Danilo Gandhi, é brasileiro, ele tem sobre esses conceitos muito bom o que ele explana sobre o conceito de planejar. Quem não assistiu toda a palestra dele, era uma hora e pouco numa live, mas é um conteúdo prático bom para nós entendermos o que é um planejamento correto.
Planejar é transformar a realidade numa direção escolhida. Planejar é organizar a própria ação, de um grupo, sobretudo. Planejar e implantar um processo de intervenção na realidade. Enfim, para ganharmos tempo, esses tópicos aí de planejamento, estão na sua página 79, ok? Aqui, como nós não iremos entrar em cada um deles, nós podemos passar e vocês podem olhar com calma cada tópico desse. No planejamento, há 3 aspectos básicos que devem ser considerados: a elaboração, a execução e a avaliação. São tópicos. Primeiro você vai elaborar o seu projeto. Você planejou, você elaborou. Como você vai executar? E depois você vai avaliar o que foi planejado, foi elaborado, o que foi executado, você vai se autoavaliar. Isso daí é imprescindível para cada um de nós. Eu, no final dessa palestra, eu vou me avaliar o que eu falei, como eu falei, o que eu pulei, o que eu dei mais ênfase, o que eu dei menos ênfase, o que eu deixei de falar. Isso tudo é uma avaliação. Como eu falei, a velocidade que eu falei, isso tudo influencia a minha didática, a minha postura. Se autoavalie. Isso é para o crescimento pessoal, ok? Página 80. 4 passos para um bom planejamento. Primeiro passo, definir o tema. Avaliar o público-alvo e abordar um tema adequado. Como eu falei antes, não enfeitar o pavão. Você não precisa botar um tema super elaborado, super difícil, complexo. Você vai falar sobre temas que poucas pessoas daquele público, ou talvez nenhuma, tenham ouvido falar ou vão ter uma aplicação na sua vida. Então, para você não enfeitar o pavão, que já é bonito por si só, não invente. Tragam temas que sejam de acordo com o seu público. Gravem isso. Temas de acordo com o seu público. Segundo passo, definir o objetivo. Definir as competências a serem desenvolvidas, como, por exemplo, a compreensão e expressão orais, a leitura, a expressão escrita, o conhecimento explícito e as competências gerais. São os objetivos a serem desenvolvidos nesse planejamento. Terceiro passo, pesquisar textos e material. Recomenda-se que o professor, na medida do possível, construa o seu próprio material de pesquisa, com recorte de jornais e revistas, livros, vídeos e outros. Recorte de jornal hoje já não existe mais, né? Vamos botar assim, é o print. Hoje, recorte de jornal é o print. Então, você vai pesquisar material e textos. O que você vai utilizar, como eu utilizei aqui a pirâmide, como eu utilizei aí o organograma da pedagogia e andragogia, para você exemplificar, trazer conteúdos extras, né? Material para você utilizar com o seu público. Quarto passo, criar uma estratégia que conduza ao objetivo definido. Isso é importantíssimo, meu irmão. Não adianta você trazer um conteúdo onde você não atinge um objetivo. Você pode trazer conteúdo aleatório para agregar. Conteúdo é sempre bom. Conhecimento é poder. Mas, se você não traz um objetivo para aquele conhecimento, ele vai ficar meio que vagando ali na cabeça, na mente ou no coração da pessoa sem um desfecho. Vamos botar. A definição da estratégia está relacionada com a idade e o desenvolvimento dos alunos ou do público que se deseja atingir. Há que ter em conta a maneira como os alunos poderão interpretar o tema, o modo como o tema os poderá afetar e o tipo de atividade que lhes pode interessar. Então, aqui é importante. Vamos criar uma estratégia. A idade e desenvolvimento dos alunos, qual o nível intelectual deles, qual a idade, como eles vão compreender esse assunto. E interpretar o tema, como esse tema vai ser interpretado para esse público. Nem todo tema pode ser tratado. Dependendo do público, você não deve tratar determinados temas, que eu não vou entrar no mérito aqui. Isso aí com certeza deve ser tratado aí nos outros módulos. Mas é importante nós estarmos atentos se esse tema vai ser aplicável para esse grupo, ok? Passei 1 minuto. Calma aí, já estamos concluindo. Pode me dar mais 10 minutinhos, Diego? Diego? Precisar de mais uns minutinhos aí para a aula, ok?
Vamos lá. Estão me ouvindo aí, né? Tudo ok? Dá um ok aí, alguém, que eu tô sem ver nada, só tô vendo o slide. Ok, vamos lá. Ok. Porque às vezes eu tô aqui, eu só tô olhando a tela, só o slide. Então eu posso estar falando aqui há 10 minutos, se eu cair, eu não vi. Tô falando 10 minutos para ninguém. Ok, vamos lá. Vamos seguir. Estratégias. É o quarto passo. Isso aí está na página 80. Quarto passo, que é criar uma estratégia que conduza ao objetivo definido. O quarto passo está aqui, ó. Quarto passo. Vamos lá. Motivação. Todas as atividades precisam de uma motivação. Motivar é criar interesse pelo tema e vontade de saber mais sobre ele. É necessário que haja motivação desde o início até o fim da aula. Aqui ressalto, lembra que eu falei, eu não tinha tanto interesse em história, mas a partir da motivação do professor em me trazer para dentro da história, uma aplicação, algo que me ingressasse ali naquele conteúdo, me fez ter mais motivo e interesse de buscar mais aquele tema. Quando nos apercebemos que o ritmo da aula já se alterou e que o interesse dos alunos pela mesma está-se a desvanecer, urge encontrar nova motivação que os incentive a ter novo interesse pela aula e gosto pela matéria lecionada. Isso daí também é análise, como eu falei anteriormente, de sempre ter meios e ferramentas, caso você precisa fazer uma mudança na dinâmica da aula, para que você possa trazer de novo a motivação de alguns ouvintes, alguns alunos que estarão de alguma forma desmotivados ou desatentos, você ter subterfúgios para trazê-los de volta ao conteúdo, ok? Desenvolvimento, através de uma dinâmica de grupo, entre outras hipóteses, estabelecer um diálogo e discutir sobre as questões relacionadas com textos. Aqui eu ia fazer uma dinâmica, mas o tempo não vai ser possível. Isso aí vai ficar para uma próxima. Então, vamos seguir e depois a gente passa aí sobre essa dinâmica aí mais à frente, numa outra oportunidade, ok? Atividades finais, propor, entre outras hipóteses, uma atividade de preferência interativa com a criação de frases, textos, exercícios de compreensão onde os alunos possam, de alguma forma, aplicar os seus conhecimentos, recapitular os conteúdos aprendidos e, finalmente, sintetizar o que foi concluído em relação à matéria. Então, você tem que concluir, além da estratégia de você elaborar uma conclusão, você tem que colocar atividades no final, de forma com que essa conclusão faça sentido na cabeça dos seus alunos, ok? Quinto passo, avaliar os resultados, como eu falei anteriormente. É fundamental que o professor, após uma aula, avalie seu próprio desempenho, tendo em conta os seguintes aspectos: a criatividade, a intuição, motivação, interesse, clarividência, confiança, segurança ou, por outro lado, confusão, insegurança, desmotivação, desinteresse, rigidez e etc. Cara, a evidência que eu falo aqui, meus irmãos, é poder visualizar dentro do processo que você conseguiu prever certas coisas que poderiam acontecer e você mudou. Então, isso daí, clarividência, não é prever o futuro, não, pelo amor de Deus. No âmbito dessa autoavaliação, o professor deve ainda perguntar-se se soube explorar pontos interessantes e relevantes para a discussão levada a cabo em aula. Se a aula perdeu ritmo e se tornou monótona por alguma razão, e o que deveria ter feito para que tal não acontecesse. Se houvesse momentos em que se afastou demasiado do seu objetivo e, em função disso, a aula foi prejudicada. O professor deve planear as suas aulas tendo em conta esta avaliação. Se autoavalie a cada momento que você estiver em uma aula, uma pregação. Quem aí tem algum amigo mais próximo, ou a esposa ou o esposo, fazer uma avaliação. E o que você achou? Como é que eu fui? Não para você se auto-engrandecer, mas para você se avaliar, para você melhorar para a próxima aula, próxima pregação, ser um pouco melhor. Sempre escutem a avaliação do próximo, para que vocês possam se avaliar. É a melhor avaliação que vocês podem fazer. Não é se autoavaliar, é avaliar a avaliação do próximo, ok? E aqui eu concluo a lição didática. Agradeço aí a cada um de vocês
por essas 2 horas aí que tivemos aqui juntos, vocês ouvindo esse homem de Deus aqui que ama servir, que tem como o coração alegre em poder contribuir de alguma forma com vocês. Peço desculpas pelos erros, se eu não tive, por incrível que pareça, uma didática tão boa, mas isso daí é um processo. Espero que na próxima possa contribuir de uma forma ainda melhor e sempre buscando fazer o melhor para o crescimento do reino de Deus, porque toda glória, toda honra é para Ele, tudo para o crescimento do reino dele, para o crescimento individual de cada um de vocês, mas, acima de tudo, que a vontade dele seja alcançada, que é o crescimento do seu reino aqui na Terra. Amém? Obrigado, Diego, pela confiança,